Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Elogios. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminara as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra, mas prestamente na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas, a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas a todos, e mais uma vez nós possamos contar com o amparo dos Espíritos Superiores nas reflexões que nos cabem hoje em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras fundamentais da doutrina espírita, em que, à luz da revelação ofertada pelos Espíritos à humanidade, os textos evangélicos, notadamente do Novo Testamento, são analisados. E nós temos a tarefa de iniciar o seu capítulo 2, estamos no comecinho do livro, Meu Reino Não É Deste Mundo, que é um capítulo que se refere a um diálogo que se trava no clássico trecho bíblico em que Jesus é conduzido até Pôncio Pilatos, que era o representante da autoridade romana junto ao povo judaico, o administrador da província da Judéia, na época em que Jesus andava sobre a terra, num corpo físico. Ele foi levado até Pôncio Pilatos para ser julgado. Jesus passa pelas autoridades religiosas judaicas, é criticado por blasfêmias religiosas, né, por ele ficar sempre enaltecendo a sua relação com o Pai, que nós espíritas sabemos, ao contrário das interpretações tradicionais da cristandade, que é uma relação que se dava devido à elevação espiritual de Jesus, o que impunha um relacionamento mais direto dele com a divindade, em que se verifica o seguinte relato. Pilatos é o item 1, né, esse trecho bíblico ele ocupa o item 1 do capítulo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino
ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Esses textos estão em São João 18, versículos 33, 36 e 37. Essa resposta de Jesus, com certeza deixou Pôncio Pilatos desnorteado, sem saber o que dizer, evoca dois temas fundamentais, que são o que vai nos interessar nos itens de hoje. Tem outros aspectos desse item que vão ser mais bem desenvolvidos mais adiante, mas aqui nos interessam esses dois aspectos. A vida futura, que é basicamente o outro mundo ao qual Jesus se referiu, né, onde estaria o reino dele, e a natureza da realeza de Jesus, ou seja, em que sentido Jesus é rei. Se ele de fato é rei, ele é rei em que sentido? De que forma? Esses dois temas são o enfoque dos itens que nós estudamos hoje, que se estende até o número 4 do capítulo. Depois do trecho bíblico que nós acabamos de ler, os itens 2 e 3 estão sob o subtítulo A Vida Futura, que enfoca exatamente esse primeiro ponto da vida futura dos dois que Kardec e os espíritos superiores decidiram destacar da fala de Jesus. Kardec escreve no breve item 2, é bem curto. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter, e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, o que a gente precisa fazer é elaborar algumas considerações gerais sobre o lugar de Jesus e, consequentemente, da sua doutrina dentro do Espiritismo, para entender essa centralidade da vida futura na visão de Jesus. Em diversas partes da obra de Kardec, que é a obra em que está fundamentada a nossa doutrina espírita, nós vamos encontrar referências ao cristianismo, ao ensino eminentemente cristão do Espiritismo, a que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Nós temos o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos nesse momento, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é qualquer outra coisa segundo o Espiritismo. É uma análise doutrinária dos textos que se referem a Jesus. Nós temos Jesus sendo apresentado como guia e modelo da humanidade na questão 625 de O Livro dos Espíritos, entre outras incontáveis afirmações nesse sentido. O Espiritismo se apresentou nas obras de Kardec como uma terceira revelação, um consolador que foi prometido pelo próprio Jesus, enviado para dizer o que o Cristo, e Cristo aqui, pessoal, é um título, né, que foi dado a Jesus, e a gente pode usar sem problema nenhum, é um título, né? Embora o significado original seja relacionado à ideia de um ungido, né, a gente não precisa se fiar a isso. É um título que Kardec emprega na doutrina, como é tradicionalmente atribuída à figura de Jesus, exposto como modelo de moralidade e ciência do mundo espiritual. E ele não pôde, na época dele, o Cristo, dizer tudo com toda a clareza possível. Hoje nós temos mais condições, no século XIX tínhamos mais condições de acessar certas verdades, certas informações com certo detalhamento e certa objetividade, sem o recurso a parábolas e alegorias, que não era possível na época de Jesus. E do mesmo modo também esse Consolador, que vem dizer coisas que Jesus não pôde dizer, ele também restaura a mensagem original de Jesus, do Espírito Jesus, o indivíduo Jesus, que em muitos pontos seria deturpada pelas interpretações teológicas que viriam depois da morte dele e também pelas ignorâncias naturais dos responsáveis, tanto à época quanto nesses 2 milênios que se sucederam depois dessa vida de Jesus na Terra. Por efeito de influências culturais inevitáveis, por manipulações movidas por interesses, entre N outros motivos. O Espiritismo considera que existe uma grande verdade divina transposta nas páginas do Evangelho, do Novo Testamento, os Evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, João, e que é possível perceber
essa verdade divina a partir do valor, da sublimidade intrínseca e do impacto exercido pelos seus ensinos, as máximas morais de Jesus, a superioridade delas fala por si mesmos, transpondo para a ideia que nós temos de Deus o amor, o atributo da infinita misericórdia, o infinito amor pelas suas criaturas, equiparando todos os indivíduos de todos os povos na dignidade que possuem como criaturas, evocando a irmandade entre todos, as bem-aventuranças e todo aquele elenco de máximas morais que tem na figura de Jesus, consagrada na tradição ocidental, ao mesmo tempo a sua melhor exposição, a mais clara, a mais abrangente e também a sua melhor exemplificação, porque Jesus era perfeito e deu o exemplo perfeito da vivência de acordo com esses princípios morais, até o ponto do extremo sacrifício perante a injustiça provocada pelos outros, a injustiça alheia. Nesse sentido, Kardec considerava que os ensinos ditos cristãos, a revelia da sua conexão com religiões organizadas, eram ensinamentos universais e o Espiritismo reconheceria neles a sua origem especial e a expressão mais bem acabada da lei divina, da lei natural. No entanto, o Novo Testamento transpôs esses ensinamentos e essa história sob a forma de um texto que tem origem humana, que tem trabalho humano envolvido ali, e que não está imune a ser questionado nos seus detalhes, na sua formulação. Por isso, essencialmente, a leitura que Kardec tinha do cristianismo, que o Espiritismo tem do cristianismo, é que ele constitui uma revelação divina anterior, conduzida diretamente pelo espírito mais perfeito que a humanidade conheceu, mas registrada textualmente por indivíduos que viveram num determinado contexto cultural, e os textos deles não devem ser julgados perfeitos, representações da palavra de Deus, ainda que espelhem leis divinas. O Espiritismo é uma nova revelação, e o próprio Jesus, como Espírito, é protagonista dessa revelação, preside essa revelação, apresentando verdades divinas sob uma roupagem mais clara e acompanhada das evidências que a mediunidade oferece, da imortalidade da alma, e que não poderiam ser exibidas e recepcionadas com clareza no mundo antigo, nas crenças do mundo antigo. Em resumo, essa é a relação que nós vemos, nós espíritas, entre espiritismo e cristianismo, que situa o espiritismo, diga-se de passagem, como alguma coisa diferente das denominações religiosas cristãs propriamente ditas, e não como mais uma espécie do mesmo gênero a que elas pertencem. Então, todas essas verdades divinas que Jesus ensinou e exemplificou orbitam a ideia de que a vida não se resume aos interesses materiais, aos interesses temporais desse mundo material em que nós vivemos, aos nossos deleites, à nossa sensualidade, aos apelos da matéria, aos apelos do poder, da riqueza, mesmo das distrações que nós temos no mundo material, que as verdades divinas elas vão dizer que a vida não se resume a isso, que isso não é nem o mais importante da vida, né? Deus, que não é matéria, que não é material, ama a todos nós. E Jesus, como ser perfeito e vinculado diretamente aos seus pensamentos, como deixa claro a Gênese, que é uma das obras fundamentais do Espiritismo também, onde se diz que se Jesus era médium só poderia ser de Deus, também, né? Esse amor de Deus e Jesus por nós, e dos espíritos perfeitos de maneira geral por nós, poderia se limitar ao mundo material e ao tempo limitadíssimo da vida que nós temos nesse mundo, no máximo aí 100 anos, no máximo, com muita ventura aí de estar encarnado por 100 anos, né? Ventura ou desventura, depende de como nós encararmos, né? Tudo depende do ponto de vista. Mas se a morte fosse o fim, se tudo acabasse dentro dos parâmetros rápidos e breves da vida humana terrena, não teria nenhum outro mundo no qual o reino de Jesus pudesse ser instalado. Ele fala, meu reino ainda não é aqui, meu reino não é desse mundo. Então é de que mundo, se não tem outro mundo? Tem que ter outro mundo. Tem que ter uma outra vida, além dessa, né? E que é mais importante, porque lá é que Jesus reina, segundo ele diz, né? Os que ouviam Jesus dizer isso na época em que ele andava sobre esse mundo não teriam nada a aguardar se seguissem as promessas dele. A nossa vida é só essa aqui, eu não vou perder meu tempo com esse Jesus. É o que eles iriam pensar, né? Não veriam o reino dele, não teriam continuidade, a mensagem evangélica teria desaparecido, se não estivesse embutido nela, em essência, o ponto central da vida futura.
Tomando, por exemplo, apenas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados isso e aquilo. Quando e onde os aflitos seriam consolados? Quando e onde os mansos herdariam a terra? Quando e onde os que têm fome e sede de justiça seriam saciados? Se eles aqui na vida material são vítimas de injustiças gritantes. Quando e onde os misericordiosos teriam misericórdia? Quando e onde os puros de coração veriam a Deus? Que Deus é esse que nos criou para viver essa vida material rápida e depois tudo que nós sentimos, vivemos, amamos, desaparece, criamos, não tem importância nenhuma mais para nós? Quando e onde os perseguidos receberiam o reino dos céus? Que reino dos céus seria esse? Se só admitíssemos a existência de uma única vida, essa que no máximo dura 80, 90, 100 anos, e depois disso, o nada. Como? Né? Nenhuma das promessas de Jesus, nenhuma das mensagens de Jesus faria qualquer sentido se a imortalidade da alma não fosse admitida, se nós não admitíssemos a existência de uma vida espiritual. E Kardec prossegue no item 3. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação, como se os anjos já tivessem sido criados perfeitos e felizes, na beatitude eterna. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos pela evolução espiritual e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Quanto mais materializada é uma sociedade, mais ela entende que os bens mais importantes são os que estão aqui na Terra, são os bens terrenos, são os bens sensuais e os bens materiais. Então, você acaba acreditando que mesmo que Deus exista, ele vai te recompensar ou te punir aqui nessa vida, e não colocando na centralidade a vida futura. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então, embora a primeira revelação, a revelação abrigada entre os judeus, do decálogo, né, dos 10 mandamentos, do Deus único, estabelecesse essa ideia de que só há um Deus, e uma série de máximas morais que tem uma abrangência universal também, não matarás, não roubarás, né? Os pormenores da vida espiritual, do que nos aguarda após a morte em função do que nós fazemos aqui, eram ignorados por aquele povo, não poderiam ser bem compreendidos naquela época por aquela sociedade. A tradição judaica ainda falava de um Deus que se misturava com batalhas de exércitos, que tinha povos eleitos, né? Eles se consideravam um povo eleito, o povo judeu, da mesma maneira pela qual esse Deus se vinga de outros povos. Então Jesus promove uma mudança nesse panorama e com a sua ressurreição, que na verdade é o seu ressurgimento após a morte do corpo como espírito, e não a volta à vida do corpo, que seria uma derrogação inútil das leis divinas, atesta a vitória da vida futura, da imortalidade da alma, do espírito, sobre o materialismo. O espiritismo vem, através da mediunidade, reforçar essa demonstração de maneira cotidiana e categórica. A gente está falando com quem já foi para lá. E a gente sabe que a gente já esteve lá e vai voltar para lá, que é o nosso habitat natural, o mundo dos espíritos. E nós somos espíritos. E o espiritismo atesta e demonstra isso. E através das reuniões mediúnicas, das sessões espíritas propriamente ditas, nós temos um contato direto, empírico com esse fato, ainda que exista um certo caráter ainda indireto, porque a gente precisa do médium para manifestar o fenômeno, né? Se a gente não for o próprio médium que vai manifestá-lo. Mas a gente está falando com quem já foi para lá. É muito mais de direto o contato com a espiritualidade do que outras noções espiritualistas. Kardec continua. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença
balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Então, o Espiritismo seria necessário para nos dar uma noção mais exata e minuciosa da vida espiritual, com os relatos dos próprios espíritos que já vivem essa vida espiritual. A mediunidade nos permite falar com eles, nos permite receber notícias de como eles estão, obter evidências concretas da sua identidade, a personalidade que eles animaram na Terra, apreender as consequências morais que cada ação que nós tomamos nesse mundo tem no mundo de onde nós viemos e para o qual voltaremos. É o que Kardec argumenta quando ele conclui: o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui a seu malgrado reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então esse é o grande benefício que o Espiritismo nos traz. Muitas vezes se diz, mas o Espiritismo não diz nada de novo em relação ao que Jesus já disse. Mas se ele consegue oferecer palpavelmente essa possibilidade de tudo isso que a gente acabou de ver aqui, que Kardec relacionou, já não é muita coisa? Já é muita coisa. E finalmente nós temos o item 4, sob o subtítulo A Realeza de Jesus, que discute rapidamente o outro tópico que nós devemos realçar, que é a ideia de que Jesus é rei. Rei de quê e em que sentido? E Kardec nele reflete o seguinte: que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Por quê? Porque ele está prometendo uma vida futura. Ele está prometendo a continuidade da existência. Ele está prometendo a felicidade no porvir, e não aqui na Terra. E não nessa vida, nesse momento. A felicidade absoluta que nós vamos alcançar quando formos espiritualmente perfeitos. O reinado desse bem, dessa bem-aventurança, é o reinado da perfeição espiritual. Nós ainda estamos distantes dele. Podemos nos aproximar cada vez mais seguindo o caminho do bem. E esta vida é um instrumento para nós chegarmos a esse caminho. E é lá que está o reino do Cristo, onde estará também o reino de todos os espíritos perfeitos, como ele. E onde estará o nosso reino quando nós formos como ele. Que é isso que o Espiritismo nos garante que nós vamos ser. Que ele já foi um espírito como nós, que galgou degraus evolutivos com seu próprio mérito, e nós teremos o nosso mérito também de chegar lá. E Jesus dizia que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Por quê? Porque um dia seremos como ele. Está muito, 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 muito longe, mas um dia nós vamos chegar lá. Mas, se todo mundo entende que a Terra não é o reino de Jesus, Jesus não recebeu coroa, não governou, não teve poder político, até houve quem quisesse empurrá-lo nessa direção, mas ele não foi, porque a missão dele não era essa, não terá ele também uma realeza na Terra? Em que sentido Kardec faz esse questionamento? O que ele quer dizer? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso, ou quase unânime, melhor dizendo, porque unanimidade não existe nenhuma, né? A todo aquele que pelo seu gênio ascende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Hoje em dia a gente fala o rei do futebol, Pelé. Os argentinos falam Maradona, né? A gente discorda, né? Veementemente, diga-se de passagem. Você tem o rei do pop, Michael Jackson, o rei disso e daquilo, a rainha disso e daquilo, né? Até nas festas populares, o rei do carnaval, a rainha do carnaval. Então essa ideia de rei, rainha, de determinadas áreas, ramos do saber, da arte, da música,
do que for, o rei do cinema, o rei disso, né, que a gente usa muito, por que não usar no mesmo sentido em relação a Jesus como sendo um rei das ideias morais no mundo? Né? Porque nada foi maior do que ele, jamais será maior do que ele. Porque ele é perfeito. Né? E ele expressou a lei divina, exemplificada e ministrada intelectualmente. Então essa realeza, continua Kardec, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. A gente não se lembra muito mais de grandes pensadores e realizadores do que de certos reis que ficaram apenas nos textos sobre dinastias e genealogias, mas que ninguém mais sabe o que fizeram. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Ninguém tem mais fama, mais reconhecimento, é mais louvado, é mais admirado no mundo do que a figura de Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém. Então ele é muito maior na história humana do que os mais poderosos monarcas, governantes, déspotas, ditadores que a humanidade teve. Nesse sentido, ninguém tem mais poder espiritual, histórico, do que Jesus. E ele conseguiu isso por quê? Porque ele espiritualmente era elevado e porque ele encarnou para nos dar o mais perfeito exemplo de vinculação à lei divina. A melhor homenagem que podemos fazer a Jesus e a melhor louvação que podemos fazer à sua realeza, nesse sentido, a melhor reverência que podemos fazer à sua realeza, é nos esforçarmos por seguir os seus passos e tentarmos evoluir mais depressa. Os bons espíritos nos amparem nesses esforços e nas nossas reflexões para alcançarmos esse objetivo. Muita paz.